Bom, nesse vídeo eu vou começar o procedimento falando sobre o designer de sobrancelhas. Eu tô fazendo a marcação, ponto final agora. Tô fazendo a minha linha que vai dar a guia do ponto inicial ao ponto final. Então, eu faço um traço reto para eu poder depois achar o meu ponto alto. Faço bilateralmente. Após isso, eu vou fazer a marcação da altura do meu ponto inicial e a altura do meu ponto alto, para ver a simetria da sobrancelha. Vou marcar agora o ponto inicial, usando a abinha interna do nariz como medida. Reparem que eu apoio o meu dedo no dorso do nariz para poder conseguir a marcação do ponto inicial. Vou cruzar em direção ao meu ponto alto que já está marcado. E vou fazer a mesma coisa na cauda. Do outro lado, a mesma coisa. E reparem que eu vou sair do meu ponto final, cruzar no ponto alto e vou em direção à minha linha central. Na minha linha central, eu vou formar um X, e esse X, ele vai servir de guia para quando eu for fazer a parte do arco inferior. Feito isso, eu vou conferir para ver a espessura da sobrancelha, se elas estão iguais, e depois eu confiro todas as medidas com o meu paquímetro. Então, agora eu tô conferindo a espessura do ponto alto, vou fazer bilateralmente. Eu coloco bem rentezinho e já faço uma marquinha, venho com a minha caneta e só passo para deixar um pouco mais forte, para eu conseguir visualizar melhor na hora que eu for fazer o contorno. A mesma coisa do outro lado, eu trabalho da mesma forma. Aqui a gente está criando o designer. Essa cliente, ela é uma cliente que ela já havia feito uma micropigmentação há uns anos atrás. A micropigmentação dela não fixou e no geral, porém na região do ponto alto ela ficou um pouquinho mais acentuada e ela gostaria de tirar esse bico que ficou no ponto alto. Então eu tô tirando, então vocês quando olharem o designer pronto, vocês podem reparar que vai ficar uma partezinha mais escurinha. Eu vou fazer o procedimento mesmo com essa parte ficando um pouquinho mais escura, para ver se vai realmente haver a necessidade da gente despigmentar, porque às vezes ela tá escura, mas a hora que você faz a sobrancelha sobressai e essa parte não aparece, não havendo a necessidade de uma intervenção de despigmentação. Mas eu vou fazer primeiro o procedimento para ver se vai ter essa necessidade ou não. Se houver, a gente vai despigmentar somente os locais, seria uma despigmentação pontual. Porque, no geral, como vocês podem ver, a sobrancelha dela tá bem clarinha. Você praticamente não percebe que ela tem uma micropigmentação antiga. A sobrancelha dela, eu tô fazendo contorno, tô conferindo para ver a distância do início da sobrancelha bilateralmente, para ver se o ponto alto está igual. A distância inicial até a linha do ponto alto, dos dois lados. E aí, eu vou fazendo o meu contorno. Eu gosto de trabalhar com a caneta branca, que eu acho que ela sobressai mais no pelo escuro, tá? Mas não é errado também, tem muitos profissionais que trabalham somente com lápis dermatográfico e conseguem trabalhos belíssimos com isso. Então, fica a critério de cada um. Eu tô falando isso porque tem muitos alunos que têm dificuldade de achar a caneta branca, ou tem dificuldade de achar o lápis dermatográfico, então fica a critério de cada um o melhor material que encontrar, né, à disposição. O importante é você ter uma forma de você marcar e conseguir visualizar. Inclusive, tem pessoas que não usam a caneta branca, usam uma caneta, por exemplo, um amarelo-limão,
ou um pink, ou um azul mais turquesinha, que essas canetas gel colorida que apareça com destaque também pode ser utilizada. Se vocês repararem, eu tô sempre pedindo para cliente, eu tô trabalhando com a cliente quase sentada, eu na frente da cliente, e quando eu preciso fazer algumas medições, eu vou pedindo para a cliente ficar sentada mesmo, tá? Ó, agora ela tá sentadinha, ela tá olhando no espelho para ver o designer, ela tá participando do processo de criação do designer dela. Então, eu tô mostrando para ela as pequenas alterações que podem aparecer, tô mostrando que as medidas estão iguais, bilateralmente, porque isso traz tranquilidade para a cliente, principalmente quando é uma cliente que ela gosta, já tem um trauma, ela gosta de um trabalho bem feito, ela já fez um trabalho que não pegou, né? Então, é uma cliente que tem um histórico que não favorável. Então, a gente mostrando para ela e deixando ela participar do processo de criação do designer dentro daquilo que é cabível para o seu formato de rosto e formato de sobrancelha, isso traz mais segurança para o cliente. Então, o que eu estou fazendo agora é exatamente isso. Eu estou deixando a cliente participar do designer. E o que a gente descobriu nesse momento? Porque ela estava olhando e ela estava achando que um lado estava diferente do outro. E, na realidade, era a linha central que ela estava um pouquinho mais lateralizada. Então, por conta disso, vocês vão ver, eu vou remover a linha inicial e vou centralizá-la novamente. Então, isso pode acontecer no trabalho, principalmente quando a gente trabalha com a linha, tá? E a gente usa as medidas do rosto da cliente. Eu usei o centro do nariz e o centro do dorso do nariz. Se a pessoa tiver qualquer assimetria nessa região, eu vou ter a minha reta inicial torta e por conta disso eu posso ter alterações na simetria de todo o meu desenho. Como vocês podem ver, eu reposicionei a linha central. Realmente, às vezes pode acontecer porque o rosto da cliente não é simétrico, né? E devido a essa assimetria e a gente trabalhar no início com as medidas do rosto individual da cliente, né, com as medidas que ela apresenta, pode acontecer de dar diferença de um lado para o outro. E aí a gente vai fazendo essas correções com o paquímetro para que fique mais certinho. Outra coisa que é comum acontecer é o cliente olhar e enxergar a parte branca do procedimento. Isso, ela pode estranhar, principalmente quando você fizer uma partezinha mais grossa, o branco mais grossinho, e ela vai olhar sempre por fora. Então, é importante você falar para eles que eles devem olhar por dentro do desenho, não se ater ao contorno branco. Aqui a gente já vai começar o designer propriamente dito, né? A sobrancelha toda, tô fazendo a remoção dos pelos, seguindo o desenho depois da aprovação da cliente. Como vocês viram, ela participou do designer, ela participou da arquitetura, então ela autorizou o início do procedimento. Então, eu tô fazendo remoção de pelos, já removi uma parte com a linha, que são as lanugens, aqueles pelinhos mais fininhos, e agora eu tô fazendo a remoção com a pinça dos pelos mais grossinhos. E por conta disso, né, a gente vai tracionando, vai fazendo a limpeza. Como vocês já sabem, eu trabalho com a pinça chanfrada, que ela me permite trabalhar tanto no rastelo quanto trabalhar com a ponta, como se fosse uma ponta fina. Essa fase a gente não consegue anestesiar, porque o anestésico ele é mais superficial e o pelo ele está inserido numa camada mais profunda da pele, então eu não conseguir analgesia, então a cliente vai sentir sim o desconforto da retirada dos pelos.
Reparem que eu vou pegando só os pelinhos, eu não fico raspando a minha pinça na pele, eu vou no pelo mesmo da cliente. Por isso que às vezes eu falo que para quem tá começando, é legal trabalhar com a pinça de ponta fina, porque com essa pinça você consegue pegar só o pelinho sem ficar raspando a pinça na pele. Então, dá menos aflição no cliente de ficar esfregando aquela pinça na pele. Eu vou penteando, vou retirando o excesso de pelos, vou vendo o que sobra de pelinho para fazendo a remoção conforme for havendo a necessidade. A sobrancelha dela eu vou trabalhar com uma técnica híbrida, tá? É uma técnica onde eu vou usar o dermógrafo e o tebori. Eu vou trabalhar com os dois instrumentos, porque eu quero um contorno maior no meu arco inferior e a cauda e a sobrancelha eu quero que segure mais. Ela já tem um histórico de sobrancelhas que não pegam, então eu vou trabalhar com o dermógrafo, que eu consigo controlar melhor a profundidade da penetração da agulha e do pigmento, pelo menos na cauda e no corpo, e o início da sobrancelha eu vou trabalhar mais com a parte de criação de fios para dar um efeito mais hiperrealista. Apesar dela ter bastante fios nas sobrancelhas, se vocês repararem, o início da sobrancelha dela é mais clarinho do que o corpo e o ponto alto. Então, eu vou dar uma acentuada nessa região, vou deixar ele mais escuro e o início um pouco mais leve com a criação dos fios, para manter esse efeito degradê que ela gosta da sobrancelha dela. Porém, mesmo ele tendo esse degradê, ainda ela percebe-se as falhas, então a gente vai fazer essa correção dessas falhinhas com os fios. Eu tô agora só refazendo o contorno do trabalho do designer que já havia sido feito. Se vocês repararem, eu removi praticamente tudo, depois que eu fiz a limpeza para ver se o desenho tava ok ou se tinha alguma coisa fora do lugar. Aí agora tava ok. Eu tô trabalhando novamente a modelagem da sobrancelha dela. Então, vou lá, passo a caneta nos pontos que precisam ser reforçados, para que a gente mantenha o design. A sobrancelha dela não é uma sobrancelha grossa, mas também não é uma sobrancelha fininha. Ela é proporcional ao formato de rosto, trazendo mais leveza, mais delicadeza para o rosto da cliente. Após terminar essa fase dessa limpeza, eu já entro com o anestésico. Esse anestésico que eu utilizo para pele fechada é o Dermomax, que a gente encontra nas farmácias. Ele tem Anvisa, é a base de lidocaína. Eu já fiz a anamnese com ela, então eu sei que ela não tem nenhum processo alérgico. Já tá toda a parte de avaliação já foi feita. Eu só vou depois, enquanto ela estiver no anestésico, só vou entregar para ela assinar o termo de autorização, né? Eu ofereço sempre para cliente um termo de autorização do procedimento, para iniciar o procedimento, e também uma autorização para uso de imagem, né? No caso, eu estou utilizando a imagem dela para divulgação do meu trabalho, então eu tenho que ter uma autorização também de uso de imagem. Essa autorização a cliente pode dar ou não, né? No caso, ela me autorizou, eu tenho por escrito e assinado que ela autoriza o uso de imagem, e juntamente com a anamnese que já foi feita antes do procedimento, onde ela já colhe todas as informações necessárias. Após aplicar o anestésico, se vocês repararem, foi uma quantidade bem generosa, tá? Colocando sempre, apertando para que ele não deposite só em cima dos fios, para que ele pegue na pele também. E a partir daí eu vou ocluir.
Essa oclusão ela vai permanecer em torno de 20 a 25 minutos, podendo chegar até 30 minutos, onde eu vou gerar uma analgesia tópica na camada mais superficial da pele. Essa analgesia ela vai me possibilitar fazer a abertura dessa pele sem que tenha tanto desconforto para minha cliente, e posteriormente, se ela apresentar dor, eu entro com um segundo anestésico que é para pele aberta. Na hora de remover, eu pego a mesma haste flexível que eu utilizei para aplicação e faço a remoção do excesso sem tirar minha marcação do contorno. Gente, essa haste é a pontinha, eu tirei a pontinha do cotonete, tá? Mas pode usar um palitinho de dente descartável, você pode utilizar aquela microbrushing, também pode ser utilizado. Feito isso, eu vou pegar um algodãozinho e vou retirar o excesso. E agora eu tô com a minha caneta cirúrgica na parte de ponta mais fina, fazendo pequenos pontos. Esses pequenos pontos, eles vão servir de guia caso eu perca essa marcação branca e não tenha terminado ainda o meu esqueleto do procedimento. Porque toda vez que a gente vai fazer um procedimento, a gente pega e cria um esqueleto, que é uma arquitetura daquele desenho, naquele designer, para que a gente, se caso aconteça de sair a marcação, a gente tenha ele como guia para o restante do nosso desenho. Então, além de eu fazer o esqueleto, eu trabalho também com a canetinha cirúrgica, tá? Comecei o procedimento, eu tô trabalhando uma shading, a shading com agulha de uma ponta, criando pixels e dando uma maior atenção pro contorno inferior, tá? Ó, reparem que eu tô com a minha mão bem leve, eu balanço. Vocês podem notar que durante o procedimento pode aparecer algumas manchinhas vermelhas, isso é normal, principalmente no procedimento com o dermógrafo, porque a gente vai arranhando a pele da cliente e depositando o pigmento. A minha mão tá bem leve, a agulha que vai penetrar na pele, que vai fazer o depósito do pigmento. Esse vermelhinho que tá aparecendo aqui agora não é sangue, tá? É uma linfa sanguinolenta ou uma linfa rósea que a gente chama. A cliente não tá sentindo dor nenhuma e eu tô fazendo a abertura da pele bem leve para que, se ela começar a sentir dor, eu entre com o segundo anestésico e a pele esteja toda aberta. Tem procedimentos que às vezes não vão sangrar, depende muito da pele da cliente, da espessura da pele da cliente, da forma que a pele se apresenta. O que a gente tem que ficar atenta durante o procedimento é a agulha não estar enroscando nessa pele, porque se ela enrosca, ela pode ferir a pele, e aí com o ferimento a gente tem um aumento do processo inflamatório, e devido a esse aumento do processo inflamatório a gente tem uma diminuição da fixação do nosso pigmento. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer o procedimento para que não haja uma lesão muito grande, para que a gente não perca o nosso trabalho. Pode ser que isso tenha acontecido no trabalho anterior, pela fixação que ficou bem suave. Então, reparem que eu tô fazendo com a mão bem leve, o movimento de vai e vem, que é o movimento de pêndulo, para ir depositando o pigmento. Eu dividi a minha parte ascendente, que é a parte superior, em 3 partes, e eu tô trabalhando com dermógrafo, 2 dessas 3 partes da minha região ascendente. A gente tem que tracionar bem a pele, manter a pele bem esticadinha, para que seja menor a dor e a gente não enrosque a lâmina na pele
a lâmina não, a agulha, desculpa, na pele. Feito isso, eu tô aproveitando, eu tô abrindo a pele, eu vou começar os meus fios na região inicial, naquela parte que eu não trabalhei. Vocês lembram que eu dividi em 3, trabalhei a primeira parte em fios e as outras 2 partes em pixels. Então, eu tô vindo aqui agora com a minha agulha, fazendo essa técnica onde vai ser fios mais sombra. Sendo que os fios eu estou fazendo no Tebori e as sombras eu tô trabalhando no dermógrafo. Outro fator que pode levar também a aparecer pequenos sangramentos ou aumentar um pouquinho essa quantidade dessa linfa sanguinolenta é o aumento da pressão arterial. Às vezes a cliente, por saber que está mexendo com agulha, que pode sair sangue ou que pode doer, ela tem um aumento da pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial, independente dela ser ou não hipertensa, pode fazer com que tenha um aumento do sangramento. Mas nada que não seja controlado, se vocês repararem, vai aparecer uns sanguinhos aí, mas assim que a gente limpa e remove o pigmento, ele já não sangra mais, ó. Você vê que nem sai, é mais uma linfa mesmo. Conforme a gente vai movimentando para um lado para o outro, às vezes também pode sair um pouquinho, mas é uma coisa bem suave. Vou retirando o excesso, olha lá, e meu fio vai aparecendo e vai ficando mais pigmentado, próximo à cor do pelo da cliente. Lembrando sempre que a escolha do pigmento está diretamente relacionada à cor do pelo da nossa cliente, tá? Ó, se vocês repararem, olha como a minha mão tá bem leve em relação ao dermógrafo, né? E essa leveza na mão é que vai criar e gerar os pixels e dar o colorido ideal para a sobrancelha. Durante o procedimento eu vou limpando para ver onde realmente há necessidade de acrescentar pigmento, engrossar um pouquinho a sobrancelha, que às vezes a gente pode, no fazer o desenho, deixar uma coisa de 2 milímetros mais largo ou mais fora da região, e aí a gente vai trabalhar essa sobrancelha para aumentar a espessura. Então, se eu achar que ficou fininho, eu posso descer 1 milímetrozinho embaixo, 1 milímetrozinho em cima, para poder tentar deixar com uma forma mais harmônica e não ficar aquela sobrancelha com o início grosso e na região de ponto alto, aquela coisa fina e cauda fina. Então, todo o trabalho ele tem que ser proporcional em relação ao início, ao meio, que é o ponto alto, e ao fim da sobrancelha. Eu tô preparando o pigmento, olha, reparem, gente, que a cliente tá ali, tá plena, entendeu? A hora que ela começar a sentir dor, eu sempre vou perguntando, a hora que ela começa a sentir dor, eu já vou lá e coloco o segundo anestésico. Eu estou colocando agora o segundo anestésico. Esse anestésico é um anestésico para pele aberta. Vou aplicar, ele pode arder um pouquinho, a cliente vai sentir, pode sentir um ardidinho, e eu vou lá e dou uma ocluída. Deixo de 5 a 10 minutos, enquanto ele tá agindo, eu vou trabalhar a minha outra sobrancelha. Faço a mesma coisa, ó, removo o excesso do anestésico, dou uma enxugadinha, sem tirar a marcação, principalmente da parte inferior, que é onde normalmente a gente perde com mais facilidade e onde aparecem as maiores falhas. E aí eu começo o meu procedimento.
Agora eu começo a pegar e vou trabalhando da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. Estico a pele, mão leve, movimentos de vai e vem. E eu vou fazendo o meu trabalho de forma que apareça os meus pixels. E ele faça a cobertura correta da região que precisa ser micropigmentada. Pessoal, repara que tem que tracionar bem a pele, tá? Eu poderia aí estar esticando um pouquinho mais a pele, mas vocês vão ver que no decorrer eu vou tracionar bem a pele. Aí ela para de balançar. O correto é a pele estar bem esticadinha e a gente trabalhar com movimentos bem rápidos e leve, a mão bem leve. E isso a gente só consegue treinando bastante na pele artificial, tá? Para essa leveza e esse movimento de mão, a gente treina esses movimentos na pele artificial. Se a gente não tracionar a pele e não mantiver a pele bem esticadinha, quando a gente vai passar a agulha, ela pode enroscar e ferir a pele. E lembrando que uma pele muito ferida, ela vai ter um processo inflamatório que mais acentuado, e esse processo inflamatório mais acentuado diminui o poder de fixação. Então, isso a gente tem que ter sempre gravado muito claro na cabeça. Quanto maior o processo inflamatório, menor vai ser nosso poder de fixação. Ó, reparem, eu tô fazendo os fiozinhos. Alguns já saem a linfa mais sanguinolentinha, né? Que é aquela linfa rosa. E outros nem acontece nada. Então, tá tudo certo. Criei um esqueleto. Vou preencher. Outra coisa que é comum é depois que a gente faz o cortinho, a gente, com o tebore principalmente, que a gente abriu a pele, se a gente fica nessa de abre e fecha a pele, é a mesma coisa que eu pegar um arranhão que eu tenho, que um gato, por exemplo, tenha feito, ou que eu tenha feito em algum lugar, e eu ficar esticando e fechando, esticando e fechando, esticando e fechando aquela pele, vai chegar uma hora que a minha pele, de tanto eu abrir e fechar, ela vai sangrar, tá? Então, isso pode acontecer também na micropigmentação, quando a gente está trabalhando com o microblend, porque a gente traciona a pele, muitas vezes a gente traciona de forma que abre aquele corte que a gente acabou de fazer. E aí, se você fica nessa de abre e fecha, você pode estimular o sangramento. Mas não é o caso aqui. Tô passando o segundo anestésico, que ela já sentiu um pouquinho mais de dor. Vou ocluir da mesma forma. E volto a trabalhar na minha sobrancelha inicial. Removo o excesso de anestésico. E vou começar o meu procedimento novamente para acentuar um pouco mais a cauda e o corpo alto. Fazendo contorninho, para dar aquela leveza. Ó, eu já construí os fios no início
Já fiz alguns fios também no arco inferior, para não ficar com aquele sobrancelha muito falhada. Então, eu tô fazendo aqui, passando direitinho, fazendo o contorno, acentuando um pouquinho mais a cor, para que ele tenha uma maior fixação. Imagina que a primeira vez que eu passei, eu coloquei na camada mais superficial, que é aquela camada que vai desbotar mais rápido. A segunda, essa que a gente tá fazendo agora, eu tô aprofundando um pouquinho mais, para que ela tenha a durabilidade correta de até 2 anos nessa região da que a gente trabalhou com o dermógrafo. Na parte do Tebori, a gente já sabe que tem uma durabilidade bem menor, em torno de 8 meses a 1 ano o procedimento. Então, dessa forma, independe da nossa aplicação, a durabilidade vai ser uma só. Enquanto que no dermógrafo, se a gente consegue atingir a camada correta na segunda passada ou terceira passada, pra gente, o resultado fica melhor. No Tebori, a gente passa no máximo 2 vezes, então tem que ser na camada correta mesmo, para que não haja esse desbotamento, nem a sobrancelha apagar depois dos 30 a 45 dias. Você vê que a cliente não tá sentindo mais nada. Ó, o desenho dela já tá quase pronto. Ó, tô dando uns pequenos retoques, né? Porque a gente consegue ver onde teve uma boa implantação e onde ficou mais suave. Então, eu tô fazendo uma pequena implantação desse pigmento nessas regiões que precisam de um pouco mais de cor, mas sem alterar a cor do pelo. Reparem que eu tô dando os acabamentinhos para que as duas possam ficar na mesma espessura. Reparem, ó, que ela já tá tomando uma forma. Já tá com um desenho mais definido, principalmente na parte de baixo. Reparem que eu tô usando todo o material de EPI, tá? Luva, avental, protetor de cabo, protetor de aparelho. Principalmente agora, na situação que a gente tá vivendo, esses cuidados têm que ser redobrados, tem que ter muito mais atenção, porque a gente tá lidando diretamente com pessoas, né? Então, a gente tem que se resguardar e resguardar a todo mundo. E essa tá pronta. Tô deixando agora o procedimento mais detalhado, né? Preenchendo alguns lugarzinhos com os pixels que podem interferir na beleza da sobrancelha a hora que o cliente ver.
eu costumo mostrar para minha cliente só depois das duas prontas. Ou então, às vezes, elas estão naquela agonia e eu ponho para saturar, elas já vão levantando, aí quando elas vêm, tomam aquele susto. Aí eu deixo tomar aquele susto, porque tá com a sobrancelha toda saturada, tá cheia de pigmento e acaba se assustando mesmo. Aqui eu tô colocando pigmento para saturar, que é para permear, para penetrar mais pigmento. Reparem que na região da cauda eu coloquei um pouquinho menos de saturação, porque é onde eu preciso que sature mais, seja no início da minha sobrancelha. E vou começar o segundo lado, dando uma atenção maior também para o arco inferior da minha sobrancelha. Ó, movimento de pêndulo, vai e vem, bem rapidinho, mais superficial. Vou passando, você vê que essa praticamente não saiu, a linfa sanguinolenta. Eu vou limpando para ver como é que vai ficando o desenho. Enquanto a outra tá lá, gente. A outra vai ficar lá até terminar essa daí. Eu tô riscando, fazendo o movimento de vai e vem em todo o contorno da minha sobrancelha, para que ela fique com a maior precisão possível. Conforme eu vou limpando, eu vou vendo os detalhes que precisam ser preenchidos. Pra gente preencher, se perder a marcação. Mas o algodãozinho mesmo é pra gente remover o excesso e ver se ficou alguma falha. Porque conforme a gente vai colocando o pigmento, ele vai cobrindo as falhinhas. E aí a gente só consegue visualizar se tiver sem o pigmento. Então, ó, eu vou limpando e vou conseguindo visualizar o contorno da minha sobrancelha. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é para quando a gente vai ficar passando várias vezes no mesmo lugar, tomar cuidado para não aprofundar e não lesionar demais aquela pele. Porque eu já falei que o processo inflamatório ele dificulta a fixação do pigmento quando ele é muito acentuado, tá?
Vou pegar o tebore, vou fazer mais alguns fiozinhos. Ó, não sei se vocês já viram assim tão de pertinho, mas é normal aparecer essa linfinha rosadinha, vermelhinha. Depois que a gente retirou o excesso, ela já para. Se fosse sangramento, isso não iria acontecer. Ia ficar sangrando, ia ser um sangue vermelho e vivo, não um sangue mais diluído. Tô saturando agora a sobrancelha para ficar igual ao outro lado, dando uma maior atenção para para o ponto inicial da sobrancelha, onde a gente trabalhou com o tebore. Então, é bem legal a gente saturar. Ó, tô removendo agora do outro lado. Tô dando um reforço na saturação. Com o tebore, eu vou vendo se ficou algum espaçamento para fazer o preenchimento para que aquele arco fique bem perfeitinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês o antes e o depois. Ó, o que eu falei das vezes aparecer um pouquinho do sanguinho. Pode acontecer sim. Ó, tá bem de pertinho para vocês conseguirem visualizar a saturação. Saturei as duas e vou deixar agir por um tempinho para que as duas ajam mais ou menos no mesmo tempo. Tô limpando, a sobrancelha tá quase pronta. E aí, eu vou limpando essas sobrancelhas e o desenho vai surgindo. E
Conforme eu vou limpando, eu vou vendo se aparece alguma imperfeição que seja necessário para corrigir pequenas falhas. Limpei e agora vocês conseguem visualizar o desenho pronto. E olha como você já consegue ver os pelinhos que foram desenhados se misturando aos pelos naturais da sobrancelha da cliente, gerando uma sobrancelha mais delineada, principalmente no inferior, que é onde as clientes mais querem ver o resultado do trabalho, né? Que é aquela sobrancelha bem contornada, bem bonita. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois do desenho pronto, a gente consegue ver se ficou algum pelinho fora do lugar. E aí, a gente consegue ir removendo esses pelinhos. Por que que às vezes esses pelinhos só aparecem depois do procedimento feito? Porque a tinta dá uma certa forma impregnada nesses fiozinhos e aí eles aparecem. Então, às vezes são aqueles fios clarinhos que a gente não consegue tirar e eles dão uma escurecidinha e aí a gente consegue fazer a remoção para deixar um trabalho mais limpo. Como vocês podem ver, vocês lembram que eu falei que ela tinha o ponto alto um pouquinho aumentado, né? Fazendo uma angulação que não era tão natural e que se houvesse necessidade a gente faria uma despigmentação naquela região. Porém, hoje eu acredito que não será feito porque o procedimento ficou bem legal e não houve a necessidade de despigmentar nada, porque ficou bem bonito o arco da sobrancelha dela, tanto superior quanto inferior. Ó, tô limpando. Aqui é a foto do antes. Reparem que ela, no ponto alto, ela tem uma sombra. E olha a diferença da sobrancelha dela pronta. Essa sobrancelha, ela praticamente voltou sem retoque. Eu dei um retoque por desencargo, mas não haveria necessidade. Então, ó, o início todo preenchido em fios, o final todo preenchido em folhas. E assim a gente conseguiu esse resultado lindo e natural para a sobrancelha dela.